Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Gravando. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui nessa noite, onde nós vamos fazer a primeira palestra aqui desse projeto, de Aulas com Filatelia. Nesse bloco de conexão filatélica, nós vamos fazer sempre em programas gravados. Nosso convidado de hoje é o professor Rubem Porto. Ele vai nos falar sobre a emissão filatélica da série Geologia, Desenvolvimento Sustentável, que foi emitido no ano 2000, né? Mas o professor Rubem mesmo, que ele vai se apresentar, já vai começar falando sobre essa emissão, né, tão, do meu ponto de vista, muito bonita, né, já tem 20 anos, né, e nós vamos fazer exatamente uma conexão de dia de hoje a 20 anos atrás. Então, nós vamos aqui cumprimentar também o Igor Crispim, sejam bem-vindos, Miguel, Carlos Garcia, Braz Neto, Ana Carolina, Reinaldo Macedo e outros que chegarem, né? E a dona, olha, até o final do programa eu vou gravar o nome dela. Pronto. Nós vamos então começar o programa já apresentando aqui o professor Rubem, que vai se apresentar. Eu creio que todos já o conhecem, né? Mas não custa nada ele se apresentar novamente e já iniciar com a sua exposição. Muito obrigado pela presença de todos. E ao final da apresentação do professor Rubem, nós vamos fazer aquele bate-papo, né? Aquela interação costumeira. E ao final, então, ele faz aqui um fechamento, um encerramento, com a previsão aí de uns 20 minutos, né, Rubem? Você pensou nesse tempo de fazer a apresentação? 25. Pronto, fica à vontade. Exato. Bom, pessoal, boa noite a todos. Legal. Professor Rubem, Obrigado, a palavra é sua, fica à vontade. Pelo convite. Obrigado aí pelo convite. Todos me ouvem bem? Tá tranquilo? Sim. Muito bem. Eu vou aqui, então, compartilhar a tela. Eu peço que todos, se puderem fechar o microfone, fica mais fácil para evitar interrupção do som do... Começar pelo final é feio, né? A imagem está boa? Então, vamos lá. Tá bom. Então, pessoal, eu agradeço o convite do Heitor, né, para conversar um pouco sobre essa emissão Série Geologia e Desenvolvimento Sustentável. Foi uma emissão associada à realização do Congresso Internacional de Geologia, né, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2000, né, em agosto de 2000. Bom, eu sou o Rubem Porto, né, sou professor lá do Departamento de Petrologia e Geotectônica, lá da Universidade Federal Rural. Profissionalmente, né, eu sou bacharel em Geologia, formado na UFRJ, tenho meu título de mestre em Ciências também na UFRJ, formei em 85, meus ciclos são de mais ou menos 10 anos, né? Em 85 eu formei, em 94 eu tirei o título de mestre na área de mapeamento de geoquímica. Em 2004 eu defendi minha tese de doutorado, também na UFRJ, e eu sou professor concursado desde 86, né, um ano depois que eu formei, eu fiz o concurso para a Universidade Rural, e lá entrei como professor auxiliar, né? E hoje sou professor associado nível 4 na instituição. O Rubem Porto, esse aqui é o Rubem Porto profissional, geólogo, né? E esse aqui é o Rubem Porto filatelista. A filatelia entrou na minha vida ali por volta do início dos anos 70, 71, 72, e entrou de um jeito bastante impactante, eu diria, né? Porque eu passei a minha infância, fui criado no subúrbio da Penha, aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e morava ali bem juntinho, a uma das entradas do Morro do Cruzeiro, né, que hoje
chamado Complexo Alemão, né, que junta ali um monte de comunidades, né? Antigamente as comunidades eram separadinhas. E ali dentro daquela perspectiva que eu tinha, né, uma coisa que sempre me chamou a atenção e que foi uma das coisas que me levou a ir para o campo da geologia, é que eu adorava mapa, ainda adoro mapa, adoro olhar mapa. E nessa época eu tinha uma necessidade de olhar os mapas e identificar os locais, saber o nome dos países, saber o nome das capitais, das principais cidades, né? E eu meio que pensava se um dia eu ia poder sair ali dos mapas e eventualmente até conhecer parte, né, desses locais que eu reconhecia nesses pedaços de papel. E aí um primo meu, também morador ali próximo da minha casa, começou a colecionar selos, né? Eu falei, pô, que diacho é esse de selo, né? E aí eu vi que, na verdade, o selo podia abrir uma janela também muito interessante, né, nesse meu projeto de conhecer o mundo sem sair do subúrbio. E eu passei, a partir então ali de 71, eu passei a ser um juntador de selo. Meu objetivo era ter um selo de cada lugar do mundo, ou seja, o meu mapinha, agora eu acrescentava um selinho de cada um daqueles locais. E era difícil arrumar, né, porque eu não conhecia muito bem. Mas as coisas foram evoluindo, e em 72 aconteceu, inclusive, um fato bem curioso. Minha mãe ouviu no rádio a notícia de que, no dia seguinte, ia ter uma exposição filatélica que ia acontecer no centro da cidade, no Museu de Belas Artes. Comentou comigo, eu comentei com esse meu primo e falamos, não, vamos lá ver o que é uma exposição filatélica, né? A gente não tinha a mínima ideia do que era isso. E lá fomos nós, e eu estava hoje à tarde aqui, eu estava tentando me recordar, talvez tenha sido a primeira vez que eu fui para o centro da cidade, do Rio de Janeiro, saindo lá da Penha sozinho. Pegamos um ônibus e fomos lá para a Avenida Rio Branco, nos deram lá umas dicas de onde é que era, descemos lá num ponto, e olhamos assim um prédio, né, que tinha mais ou menos as características que a gente achava que era do Museu de Belas Artes, e os dois moleques foram entrando. E fomos subindo uma escada, tinha uma escada na frente, a gente foi subindo, daí um pouco, veio um monte de gente correndo atrás da gente, né? Veio uns militares correndo atrás da gente, e já puxando a gente para botar a gente para fora. E eu falei, pô, eu só vim aqui ver os selos. E o cara olhou para mim, que selo, rapaz? Tu veio fazer aqui? Eu falei, mas aqui não é o Museu de Belas Artes? Ele falou, não, isso aqui é o Clube Naval. Eu tinha entrado no prédio errado e fui expulso devidamente lá pelos marinheiros do Clube Naval. Mas aí um cidadão que estava na porta indicou onde é que era o prédio, né, que é pertinho do outro lado da rua. Atravessamos a rua e chegamos lá no Museu de Belas Artes. Quando nós chegamos no Museu de Belas Artes para ver a exposição, chamou a atenção que tinha um monte de gente, todo mundo muito bem arrumado, né, todo mundo de terno, gravata, aquela coisa toda, e nada de selo, né, cara? E a gente, né, olhava, e todo mundo começou a olhar para a gente também, porque nós éramos os únicos garotos que estavam ali. Mas tinha salgadinho, tinha refresco, refrigerante, né? Então, sabe como é que é? A molecada, eu falo, vamos ficar aqui que alguma coisa vai acontecer. Fosse uma fila. Ó, a gente pensou, bom, agora vai abrir, né? Agora é para entrar na fila para a gente poder assistir aí a exposição. Nada, rapaz, não era a exposição coisa nenhuma. Na verdade, estava lançando o bloco da exposição, que foi aquela exposição interamericana que aconteceu junto dos festejos, né, do Sesc Centenário da Independência, em 72, aquele bloco grande que tem o Dom Pedro, né, aquele quadro, né, do Pedro Américo, né, inclusive lá no Museu de Belas Artes. E não tinha exposição, a exposição ia ser, sei lá, 3 semanas depois, um mês depois, ali era só o lançamento do selo. Aí quando chegou a nossa hora lá da mesinha do lançamento do selo, a gente descobriu que tinha que pagar, a gente tinha que comprar o selo. E a gente não tinha dinheiro para comprar o selo, a gente não tinha dinheiro para voltar para casa só. Aí ficou naquela, um olhava para a cara do outro, ficou aquela situação, até que apareceu um senhor e disse, não, eu pago um selo para cada um deles aí. A gente agradeceu, metemos tudo quanto foi carimbo possível, imaginável naquele bloquinho e voltamos para casa. Depois eu vim descobrir, né,
que essa pessoa era o Gilberto Henry Willer, né, lá do Clube Filatélico do Brasil, hoje com 98 anos de idade. Ele já não frequenta o clube, mas até 2 anos atrás ainda frequentava. E ele é que fez essa gentileza de nos prover com os 2 selinhos, e lá fomos nós para casa com os 2 selos. Então, essa fase aí, até mais ou menos 85, eu fui um juntador, né? Fui para a universidade, a gente meio que desliga um pouco dessas outras coisas, mas ao final da universidade eu olhava ali para os meus selos, aquilo me trazia boas lembranças, e eu falei, não, vou organizar isso aqui, vou colecionar. E aí, nesses anos seguintes, eu resolvi colecionar Brasil. Eu queria ter desde o primeiro selo do Brasil até ali, aquele momento, e fui juntando ali os selinhos aqui e ali, e assim fui montando a coleção, até que um dia eu estava na filatélica do Gotthard Getzel, né, um comerciante aqui do Rio de Janeiro, e eu fui lá comprar uns selos do Império. E ele olhou para mim assim, mano, tu vem aqui comprar o selo do Império, por que tu não compra no Clube Filatélico do Brasil, que é mais barato, lá nos leilões? Né? Eu falei, Clube Filatélico, mas tem clube. Aí ele me inscreveu no clube, e eu passei a frequentar o clube a partir, então, de 1991, e aí sim, eu deixo de ser um colecionador iniciante e viro um colecionador expositor. Em 93, eu exponho, né, pela primeira vez, a minha coleção temática, né? Comecei como temático, com essa coleção aqui, Geologia, Ciência da Terra. Era um jeito que eu tinha de juntar o meu conhecimento sobre o tema e fazer, né, uma coleção para participar ali junto com o pessoal. Essa experiência temática não foi muito adiante, apesar de eu ter montado depois uma outra, de recursos minerais da Terra, mas temática era muito complicada, eu não conseguia avançar, eu não entendia muito bem as coisas que tinham que serem feitas, e eu via, né, convivia lá com o resto do povo, pessoal ali discutindo história postal, estava bombando na época, tradicional, eu falei, não, eu vou sair desse negócio de temática e vou para a história postal. E comecei a montar a coleção, que é essa coleção que me deu bastante prazer de montá-la, né, um trabalho aí de mais de 15 anos, que foi contar a história, né, dos serviços postais da província do Rio de Janeiro, né. Essa coleção, ela realmente foi a coleção que me permitiu aí participar das primeiras exposições internacionais e tudo mais. Além delas, eu tenho hoje montadas, ainda na história postal, uma coleção de correspondência brasileira censurada, uma outra relativa aos serviços postais da FEB, e na classe tradicional eu também tenho 2 coleções montadas, né, a emissão do American Banknote e a emissão do padrão Bisler. Todas essas coleções já participaram de exposições e, com exceção dessa aqui da Força Expedicionária Brasileira, todas as outras já foram para exposições no exterior, né? Bom, aqui. Esse meu envolvimento com o clube me levou a ser diretor cultural do clube, diretor de publicação, vice-presidente, presidente do clube durante 3 anos, né? Algo que, assim, me deixa muito feliz, porque, de certa forma, eu tentei dar de volta, né, ao clube aquilo que ele tinha me proporcionado, em termos de conhecimento, em termos de amizades e tudo mais. Então, entre 2011 e 2013, eu fui presidente do Clube Filatélico do Brasil. Atualmente, eu sou presidente da FEBRAF, né, até 2020, e tive, assim, a honra também, mas um imenso trabalho, como comissário-geral das exposições FIP realizadas no Brasil nesses tempos mais recentes, que foram a Brasiliana, em 2013, e a Brasília, em 2017. Eu sou jurado nacional nas classes de História Postal tradicional e anquadro. Confesso que eu prefiro expor do que julgar, e eu já devo ter participado de mais de 60 eventos filatélicos, né, dos mais variados níveis. E a coisa que me deixa bastante feliz é que, ao longo desse tempo, eu consegui, com essa coleção de História Postal, 5 medalhas de ouro FIP, né? Ou seja,
eu consegui habilitar a coleção ali na faixa de 90 a 95 pontos em 100 possíveis. E, para minha grande satisfação e surpresa, de certa forma, na Brasiliana eu conquistei com ela o Grande Prêmio Nacional da Exposição. Eu considero o máximo que eu posso conseguir na filatelia internacional. Tá? Bom, aí a gente vai para... Não sei por que não está passando. A gente vai, então, agora para a emissão propriamente dita. Essa emissão, como eu falei, ela estava baseada, né, na realização de um Congresso Internacional de Geologia aqui no Rio de Janeiro, em agosto, que aconteceu em agosto do ano de 2000. Em 98, eu fui procurado por parte das pessoas que estavam organizando, sabiam que eu era colecionador de selos, e eles tinham a intenção de fazer um lançamento filatélico durante o evento, e perguntaram se eu queria tocar essa parte. Eu achei a ideia muito legal e me envolvi na organização do Congresso, dando a minha contribuição no sentido de fazer sair uma emissão filatélica, né, para o Congresso. O que vocês estão vendo aí na tela é o edital, né? Para quem não sabe, o edital é a certidão de nascimento, né, digamos assim, de toda a emissão filatélica. Essa é o edital número 13 de 2000, que representa o nosso bloco, né? Acabou sendo um bloco, não foi um selo isolado, como inicialmente a gente pensava. E nesse material aqui, no edital, a gente tem a descrição, né, do motivo, né, um texto aqui que foi supervisionado por mim, em português e em inglês. E na parte de trás, a gente tem as características, né, associadas ao lançamento. O artista, modo da impressão, o valor do bloco, no caso, né, o selo, quando for um selo individual, a quantidade emitida e todos esses aspectos mais técnicos, né? Então, essa é a certidão de nascimento do material. E esse é o bloco, né? Esse é o famoso bloco, então, Série de Geologia e Desenvolvimento Sustentável. E esse bloco tem algumas características muito interessantes do ponto de vista temático, né? Tem alguns problemas, assim, na nossa visão na época, e eu ainda as mantenho, mas que pouca gente percebe, se não tem um olhar atento ou um olhar geológico, né, para o material. E são três coisas, né, que eu estava comentando com o Heitor antes da gente começar. São três coisas que me incomodam um pouco nesse bloco. A primeira é que ele foi um dos primeiros a ter esse negócio aqui, né, esse código de barra. Até hoje eu não entendo muito bem a necessidade disso. A segunda coisa é essa imagem aqui, que faz referência à feira de Hannover 2000, que não tinha absolutamente nada a ver com o evento, né? Mas era aquela coisa negociado durante a definição do que ia ser emitido, né? Iam fazer uma emissão para Hannover, não tinham mais como fazer, e resolveram botar o logo da Hannover ali. E do ponto de vista da geologia mesmo, expressa no bloco, o que me incomoda é esse selo aqui. Esse aqui, 2000, né, nós estamos falando de 20 anos atrás, era o tempo em que os artistas gráficos estavam usando e abusando da novidade, né, de trabalhar com as camadas do CorelDRAW, do Photoshop, aquelas coisas todas. E essa moça, essa artista gráfica que montou aí o selo, fez todo esse trabalho no CorelDRAW. E o problema aqui é a nossa famosa cachoeira, que está lavando o mapa geológico aqui, né? O mapa geológico, evidentemente, as cores, cada cor representa uma unidade geológica, um tipo de rocha, né? Um agrupamento de rocha. E no caso aqui, na bacia aqui do Amazonas, né, as nossas rochas foram interrompidas, né, foram lavadas aqui pela cachoeira que está por cima. A cachoeira tinha que estar por baixo, na verdade. Então ela errou ali a camada, e quando a gente percebeu isso, já era em cima da hora do lançamento, os blocos já tinham ido para a impressão e acabaram ficando desse jeito. Eu nunca ouvi ninguém reclamar disso, mas sempre que eu olho, eu acho assim terrível o trabalho que a gente teve para, no final,
a cachoeira lavar o nosso mapa geológico. Tá? Eu acho isso um crime, mas faz parte do processo. Tá? Então, esse é o bloco. E aí, logo depois, né, do evento, vamos avançar aqui, outros materiais filatélicos também foram produzidos para o evento. Esse é um envelope pré-selado, né, que a gente usou muito. Nós mandamos fazer lá no correio, acho que foram 5.000 envelopes desses, e foram usados como correspondência do Congresso. Sobraram alguns aqui, eu ainda tenho aqui em casa uns 10, 15 desse material. Mas era um envelope, então, é um inteiro postal, né? Um envelope pré-selado, pré-franqueado, então a gente só pegava, jogava a carta e dava. A gente deu muita coisa desse tipo de presente para os participantes do Congresso que vieram aqui e que eram filatelistas, né? A gente produziu também, isso é um envelope padrão, que também a gente distribuiu à vontade lá, que foi muito usado. Olha lá. Miguel tem um, e que foi muito usado lá para os carimbos, né, de primeiro dia, para fazer circular o selo. A gente forneceu também esse envelope. E essa peça que eu acho muito legal, né, que é um cartão postal, né, de certa forma não, é um cartão postal, com o logo do Congresso, né, e que tem um olhar, né, do Pão de Açúcar e do Corcovado um pouco diferente, né, daqueles que a gente está acostumado a ver, né? Normalmente a gente vê ao contrário, né, os dois, né? Esse pegou o Cristo de costas, na verdade, e colocou aqui essa sorriso, né, ligando dois pontos, onde foram as rochas que haviam acabado de ser datadas, né, por um método, na época era um método muito moderno, era o shrimp, né, urânio, chumbo, o shrimp, e as idades dessas rochas do Corcovado, dando 560, mais ou menos 7 milhões de anos, e a rocha do Pão de Açúcar, dando 559, mais ou menos 4 milhões de anos. Aí foi uma montagem que a gente fez, e que também foi um sucesso incrível durante o Congresso. Todo mundo queria esse postal, e ele, assim, com 3 dias, a gente já não tinha mais esses postais para distribuir. Então, a gente realmente produziu, né, filatelicamente falando, um volume relativamente grande de material. Mas, além disso, né, ao longo do caminho, surgiu a ideia de se fazer uma exposição filatélica dentro do Congresso, né? Eu me arrependi muito de ter dado a ideia, porque foi um trabalho de cão para a gente conseguir fazer isso. Mas a gente fez a Geofila 2000, né, chamada Geofila 2000, que foi uma exposição não competitiva, uma mostra filatélica, de certa forma, né, e que foi uma parceria da comissão organizadora do Congresso com o Clube Filatélico e com os Correios. Para vocês terem uma ideia, a gente ocupou uma área de 250 metros quadrados. Ela funcionou durante 5 dias, abriu no domingo, dia 6, e ficou aberta de segunda até a sexta-feira, meio-dia, né? E ela recebeu, nesse período, mais de 2.000 visitantes, né, ali do Congresso. Ela era fechada para o pessoal do Congresso, né? Não foi um evento aberto, né, ao público. Tá? E lá a gente colocou 7 coleções, todas de brasileiros, né, filatelistas brasileiros, com coleções relacionadas às geociências e à pesquisa em geociências. Um fato assim que foi absolutamente surpreendente para todos foi que durante esses 5 dias, né, foram vendidos 25.000 blocos lá na exposição. E isso foi uma coisa assim que impactou muito o pessoal do Correio. Para vocês terem uma ideia, quando o pessoal do Correio chegou, né, no primeiro dia, lá no quiosque, né, que foi armado, eles chegaram com 1.000 blocos, que era a estimativa que eles fizeram para vender durante todo o período do Congresso, né? Esses 1.000 blocos, na hora do almoço, já tinham acabado e os caras estavam desesperados, porque estava todo mundo em cima querendo mandar carta, querendo usar o pré-selado, querendo mandar o postal e aquela coisa toda, né?
Então, teve que ser ali uma ginástica. Eu lembro que nos últimos dias começou-se a catar esses blocos em tudo quanto era agência do Rio de Janeiro para levar para lá. Inclusive, lembro que chegaram blocos vindos de São Paulo para poderem ser vendidos lá por conta dessa demanda que não era nem de perto aquela que o próprio Correio nem a gente esperava. Tá? Isso foi uma coisa muito legal. Tá? Bom, esse bloco ele tem alguns componentes, né, relativos à geologia bastante interessantes, que é o fato de ter um mapa geológico, né, o fato de você ter minerais, né, de relativa importância do ponto de vista visual, inclusive, metais, né, que são, no caso, importantes do ponto de vista da produção industrial, né, além, claro, né, do logo do Congresso, aqui é a mesma coisa, né, institucionalizar a realização do 31º Congresso e o desenvolvimento sustentável associado à geologia, que era o mote da questão naquele momento. Tá? Bom, passado esse evento, passado esse congresso, uma das coisas que eu me prontifiquei a fazer e fiz durante algum tempo foi tentar ir às escolas, né, através do Clube Filatélico do Brasil, desenvolver ou talvez tentar mostrar aos professores que a filatelia podia auxiliá-los, de certa forma, na condução das suas atividades didáticas dentro de sala de aula. Né? E esse bloco, eu até, né, dentro da minha área de atuação, ele se mostrava bastante pertinente para esse tipo de trabalho. Né? Então, a gente colocava algumas questões. Né? A primeira, a mais importante, é se o selo postal ou um estudo filatélico poderia servir como elemento de pesquisa e de interesse nas escolas. E foi muito curioso, né, porque a gente teve uma resposta por parte dos professores bastante positiva nesse aspecto. Eles queriam conhecer, eles queriam saber como a gente poderia ajudá-los a fazer isso e a usar o selo como esse indutor, digamos assim, de caminhos. Né? E aí a pergunta que vinha, né, a resposta para a gente, colecionador, é que, obviamente, que isso poderia e deveria, talvez, até ser feito. Mas por que a gente não via isso nos livros escolares, nem mesmo dentro de sala de aula? Né? E aí a gente usou, né, esse selo exatamente para desenvolver o conceito junto aos professores. Né? Por quê? Porque justamente esse bloco ele permitia que a gente desenvolvesse uma quantidade, uma riqueza, né, de ações interdisciplinares, que é tudo que se queria, né, que se quer hoje e se queria já há 20 anos atrás. Tá certo? De que forma isso? Bom, primeiro, obviamente, eu estou ilustrando com outras peças associadas à geologia lançadas pelo Correio ao longo do tempo. Tá? O primeiro assunto que poderia ser discutido, evidentemente, é o que é essa geologia, né? E qual é a relação dessa ciência com a possibilidade de um desenvolvimento social, econômico, cultural, né, sustentável. Essa seria uma primeira discussão possível. Qual é a importância da geologia? Que benefícios essa ciência traz para o dia a dia de cada um de nós? Será que traz algum? Né? E aí era muito surpreendente ver o quanto, né, tanto professores, quanto diretores, quanto os alunos desconheciam a geologia. Né? É aquela brincadeira que nós geólogos fazemos, né? O pessoal diz assim, o que você é mesmo? Aí você diz, sou geologia. Biologia? Pô, gosto muito bacana. Não é biologia, é geologia. Geografia! É a última opção, né, de entendimento do cidadão, é a geologia, porque a geologia realmente não está, assim como em outros locais do mundo, né, associada ao dia a dia do cidadão. E aí eu trazia os seguintes exemplos. Pensa na sua casa, né, e pensa se você poderia estar morando na sua casa se não tivesse um trabalho, né, de geologia por trás dela. Né?
no sentido de, se você vai construir uma casa, você precisa de tijolo. Se você precisa de tijolo, você precisa de argila. Se precisa de argila, sou eu que vou procurar onde é que estão as jazidas. Você precisa de cimento. Não sou eu que vou ter que procurar o calcário para fazer o teu cimento. Você precisa de ferro. Sou eu que vou ter que procurar a tua jazida de ferro para que esse material seja usinado e você possa usar na construção de sua casa. Se você quer botar uma louça sanitária na sua casa, sou eu que tenho que buscar o caulim e as argilas para que aquilo tenha aquele aspecto porcelanato que você espera. E assim por diante, né? Então, a gente não faz, a gente não consegue fazer essa ligação, né? E era surpreendente quando a gente falava essas coisas, e eu fazia sempre um desafio, eu digo, aí, fala aí qualquer coisa que você acha que não tem geologia na sua casa. E a criançada ficava, né? Falava as coisas mais absurdas, e eu dava um jeito, obviamente, forçando a barra por vezes, evidentemente, mas, né, dava um jeito de mostrar que a geologia estava muito mais presente na vida deles, né, do que a gente imaginava. A água, né? Aí, ainda há pouco o Heitor estava bebendo uma água, né? Aqui, ó, vou beber uma água aqui também. Essa aguinha para chegar aqui depende de quem? Depende da gente saber onde é que estão os aquíferos, depende da gente saber explorar esses aquíferos, depende da gente saber controlar a qualidade dessa água, né? Da gente saber quais são os mecanismos, né, possíveis de você utilizá-la sem que leve ao esgotamento desse material, estudo de recarga de água, todo esse tipo de coisa. Energia, pessoal, não tem, né? Não tem como não pensar nisso. Desde a construção da usina, da turbina que vai gerar energia, como na distribuição. Afinal de contas, se não tiver o fiozinho de cobre, a gente ainda não consegue transmitir sem fio, né? Então não tem jeito. Então a gente precisa da torre de transmissão, eu tenho que buscar lá o nióbio, eu tenho que buscar lá o ferro, eu tenho que buscar o cobre para montar aquela estrutura e tenho que buscar o petróleo para envelopar aquele nosso fio, porque senão a luz não vai acender, tá certo? Não vai ter jeito. Combustíveis e plástico, bolas, isso é a indústria do petróleo. Não dá para imaginar uma indústria do petróleo, né, sem a geologia. Talvez seja a relação que é mais objetiva para as pessoas, né? Pensa em petróleo, pensa em geologia, né? E, no entanto, eu particularmente acho que ela não é necessariamente a mais importante. Celulares, computadores, alguém imagina que a gente estaria fazendo isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Se não tivesse um geólogo buscado lá uma areia bem límpidazinha para fazer lá uns chipzinhos de silício, né, para a gente poder fazer o celular funcionar, fazer o computador funcionar, para a gente ter essas telas coloridas, né, nos nossos notebooks, nos nossos computadores, nos nossos celulares. Se a gente não achar as terras raras, não vai rolar, tá certo? Então, na verdade, nada disso, a sociedade, na forma como a gente a conhece, ela simplesmente não existiria, né, sem o suporte da geologia por trás dela. Essa era a mensagem, né, que a gente levava e utilizava exatamente o mapa, ou utilizava o bloco, né, para discutir isso com as pessoas. E além no sentido da gente mostrar, por exemplo, né, uma relação objetiva entre a imagem do mapa geológico, né, que é um conteúdo temático importante, que está explicitado no bloco, e uma relação que a gente pudesse fazer objetivo com as áreas de ocorrência, tá certo, de certas rochas, de certos minerais, mostrando que, por exemplo, as jazidas não ocorrem aonde a gente quer que elas ocorram. Existem sistemas, né, que controlam isso. Então, mostrar que, por exemplo, toda a nossa produção de óleo, né, e não só aqui, em qualquer lugar, ela precisa de bacias sedimentares. Se você não tiver bacias sedimentares, você não vai ter como procurar esse teu petróleo. Então, fazer essas correlações usando o mapa geológico seria tremendamente importante e fácil de fazer. Pedras preciosas, metais, né, carvão, enfim, todo esse tipo de coisa, a gente poderia, além de mostrar a importância do uso, né, e do bom uso que poderia ser dado a isso,
utilizaram o mapa para fazer exatamente essa distribuição, mostrando que o território brasileiro ele não é uniforme. Né? Não adianta eu querer buscar e achar, eu não vou achar, né? Não adianta eu querer gastar dinheiro, procurar carvão aqui no Rio de Janeiro, certo? As rochas que afloram aqui, elas não são facilitadoras do processo de acúmulo desse tipo de bem, né? De exploração mineral. Ao mesmo tempo, não adianta eu pensar em buscar certos tipos de metais que só vão estar concentrados em certos tipos de rocha que não ocorrem aqui nessa região, mas ocorrem talvez lá na Amazônia, né? No caso do estanho, a cassiterita, as grandes jazidas que a gente tem lá na Amazônia, o minério de ferro em Minas Gerais. Ou seja, cada um desses materiais está necessariamente associado, não é, a um conjunto de rochas que está expresso, na verdade, no mapa geológico. Então, isso também seria, né, um mote grande de discussão dentro de sala de aula. A mesma coisa, os minerais. Ora, os minerais, além da beleza, né, associada a cada um deles, ou pelo menos a maior parte deles, os minerais eles têm um valor econômico, tanto dentro do conceito da produção industrial, minério de ferro, o estanho, nióbio e tantos outros, né, dentro dessa mesma linha, mas eles também têm o aspecto da gema, né, da pedra preciosa, semi-preciosa, que aqui a gente tem também uma riqueza gigantesca de variedades, né, desses tipos. Então, você também fazer essas correlações, utilizando o mapa e fazendo com que as pessoas entendam que isso não vai ocorrer em qualquer lugar, né, seria algo possível. Né? O mapa permite também, já que ele faz referência a desenvolvimento sustentável e geologia, as geociências. E aí, o que é a geociências? Né? A geociências ela não é só a geologia. A geociências é um conjunto, né, de ciências que se correlacionam, né, que tem uma certa intimidade entre elas. Existem níveis, né, de superposição entre elas. E aí a gente está falando de geomorfologia, pedologia, climatologia, oceanografia, paleontologia, meteorologia, astronomia. Tudo isso, né, de certa forma, hoje, por exemplo, um dos campos mais procurados da moderna geologia é o estudo da geologia de corpos celestes. Né? Tem um monte de gente já enveredando por esse caminho. Né? Então, essa interdisciplinaridade possível de ser vista e abordada através da emissão permitiria também, né, que o jovem, o estudante, de uma forma geral, pudesse também ter conhecimento não só da geologia, mas dessas outras ciências, mostrando exatamente essa correlação existente entre todas essas ciências meio que co-irmãs, né? E ainda tinha um detalhe que eu acho que é muito importante, que por vezes é muito esquecido, que o bloco fazia referência direta a um congresso científico, né? Um congresso internacional, no caso científico, e mostrar que, na verdade, exatamente nesse ambiente, né, congresso, de congregar, né, de juntar pessoas, é que os cientistas, né, apresentam as suas ideias, apresentam as suas propostas, dividem com os seus pares os seus conhecimentos, as suas descobertas, estão ali também para aprender, para ver o que está sendo produzido, para tentar reproduzir aquilo que está sendo apresentado. Então, mostrar que esse ambiente, né, esse ambiente de troca, de congraçamento, né, ele é absolutamente salutar e determinante, né, para que a ciência avance. Né? Então, é ali nos congressos científicos, e aí eu até coloquei aqui do ladinho, né, esse carimbinho que está aqui no dinossauro, foi num congresso ocorrido lá em Uberaba, ou Uberlândia, agora não tenho certeza. Uberaba, né? Na época em que esses dinossauros estavam sendo descobertos lá no interior de Minas, né?
Então, houve um evento, houve um congresso de paleontologia que aconteceu lá, né? E foram gerados esses materiais filatéricos, e até um carimbo que é muito procurado, que é um dinossaurozinho saindo de dentro do ovo, né? Os 2 carimbos que foram lançados. Então, mostrar que é nesse ambiente, né? É nesse ambiente que a troca científica acontece, é ali que a gente aprende, é ali que a gente visualiza um novo canal de observação, uma nova forma de fazer, uma novidade do ponto de vista conceitual, né? E ficava a certeza também, né, porque eu fiz isso tanto para crianças ali na faixa de 8, 10 anos de idade, né, quanto fiz também para jovens aí na faixa de 15, 16 anos, 17 anos de idade, ou seja, peguei todo aí o ciclo, né, tanto o básico quanto o chama mais secundário, não esqueci agora como é que chama. Era o meu 2º grau e 1º grau, agora enfim. Escapou agora como é que chama. Mas, enfim. Ensino fundamental. Isso aí. Ensino fundamental, né? E ensino médio, né? Isso aí, fundamental e médio. E a gente podia abordar, evidentemente, com limites, né, de linguagem, mas a gente podia abordar com qualquer um desses jovens, né? Então, eu acho que essa, por exemplo, existem outras peças filatélicas brasileiras que também estariam habilitadas, digamos assim, né, a funcionar dessa forma, mas eu acho que, particularmente, essa é um exemplo bastante significativo, né, e importante. Eu acho que, do ponto de vista do uso, né, como uma ferramenta de disseminação de informação científica, eu não tenho muita dúvida de que essa é uma das emissões mais felizes aí do Correio Brasileiro. Mesmo já tendo seus 20 anos de idade, né, eu entendo que ela ainda é uma emissão que ainda serve a esse propósito. Tá? Eu agradeço, então, o convite do Heitor, né? Acho que esse trabalho que o Heitor está fazendo, né, está trazendo aí a possibilidade, né, uma enormidade de gente participando, né, dos mais variados campos, ao grupo lá, Aulas com Filateria, né, que a gente participa e tenta tocar, os presentes, e fica aí meu contato para qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Era isso. Era uma coisa mais ou menos rápida, só para passar uma ideia geral do que foi a emissão e do uso que eu acho que essa emissão permitiria, né, a ser feita. Tá bom? Obrigado, Heitor. Eu que agradeço, Rubem. Parabéns. Parabéns mesmo pela palestra, pela exposição. Show de bola, Rubem. Eu aprendi muito, eu fiquei também muito surpreso com esses 25 mil blocos vendidos, né? É espantoso. A gente não tem noção. Sabe o que acontece, Heitor? A gente não tem a noção do quanto a filateria penetra nesses meios, né? Então, eu ficava observando, eu passei muito tempo aí na área da exposição, né? E eu ficava vendo o que eu acho que do Correio era desde que abria às 9 horas da manhã, até a hora que fechava, e às vezes fechava às 8 da noite, 9 da noite, né? Portanto, você tinha aí quase 12 horas. Eram filas permanentes, cara, de 20, 30 pessoas. E às vezes as pessoas compravam 20, 30 blocos, cara, né? Então, era um e assim, compravam não necessariamente para levar o bloco, não. Sim. Os caras pegavam lá aqueles envelopes e saíam carimbando lá o carimbo de primeiro dia. A gente tinha feito também um carimbinho da Geofila, pequenininho, os caras botavam o carimbinho também. Eu procurei achar aqui, mas eu não achei para mostrar. Então tinha uma atividade, rapaz, grande, e a presença do público, né, ao longo da exposição também, né, vendo as peças, vendo o material, foi uma experiência, rapaz, muito gratificante para mim, e eu fiquei absolutamente surpreso com esse mundo. Foi um negócio muito doido. Porque, como eu falei, eu preciso buscar
os blocos que estavam nas agências do Rio, eles acabaram e teve que vir coisas de São Paulo para abastecer ali a venda, porque era um negócio assim... Impressionante. Parabéns, Rubem. Parabéns ainda em tempo, né, pelo Dia do Geólogo, foi dia 30, né? Está em tempo ainda de parabenizá-lo por esse dia. Eu vou abrir para que os participantes, somos 10 participantes no momento, todos possam fazer perguntas, opinar, fazer contribuições para o debate, né? Só queria antes informar, né, não sei se todos sabem, trabalho nos Correios ainda, eu tenho 37 anos de trabalho nos Correios. Entrei como carteiro no ano de 82. Hoje eu sou agente de Correios, trabalho na área de atendimento a cliente. Eu sei que vocês são usuários de Correios, são clientes, né? Tem muitas reclamações a fazer, eu compartilho delas, né? Mas defendo a empresa como empresa pública, estatal, de boa qualidade de serviço prestado à população. Eu tenho uma outra atividade mais ligada internamente à organização dos trabalhadores. Eu separo esse debate aqui do ponto de filatelia, né? Mas gostaria de falar também. Rubem, eu comecei na filatelia, na verdade, logo nos primeiros anos dos Correios, quando eu entrei nos Correios, e depois eu acabei sendo desestimulado, né? No ano de 95, eu pretendia fazer um curso técnico de filatelia que existia nos Correios, mas foi exatamente nesse ano em que a empresa fez um desserviço à filatelia e acabou com o curso. Era uma formação técnica que formava técnicos em filatelia na Escola Superior de Administração Postal, que é uma universidade corporativa dos Correios, fica localizada ali em Brasília, na Asa Norte. Não sei se vocês já tiveram conhecimento oportunidade de conhecê-la, né? O curso era ministrado ali, era um curso bem embasado, teoricamente, né? E eu me decepcionei muito quando me preparava para fazer o concurso interno para ser técnico de filatelia. A empresa vai no plano de cargo, carreira e salário e extingue o curso, né? Eu fiquei muito decepcionado, abandonei, e recentemente, 2, 3 anos atrás, que me despertou novamente o interesse, aí que eu fiz o projeto, né, de aulas com filatelia. Aqui, modéstia falando, o professor Rubens sempre eu lia seus artigos, né, os artigos voltados para a educação, e isso me despertou muito a contribuir modestamente com esse projeto. Eu tenho um blog, Aulas com Filatelia, eu tenho um espaço numa web rádio que eu faço semanalmente também, uma apresentação. Ontem eu fiz com a Ananias, né, um debate sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, né? Então ainda está em tempo, né? O tema que o Rubens trouxe aqui tem muito a ver com o meio ambiente, evidentemente, né? E vou abrir que todo mundo aqui possa também contribuir, fazer sua contribuição, fazer pergunta ao professor Rubens. Fiquem bem à vontade. Obrigado, pessoal. Rubens, eu fiquei com uma curiosidade no bloco. Eu tenho bloco, o bloco eu tenho, mas não tenho os selos do bloco, porque eu não abri, né? No álbum pede o bloco e o selo. Mas ali, na cachoeira que cobre aquele pedaço da Amazônia, o que era para ter ali? Eu vou compartilhar o bloco e te mostro. Então, o que acontece aqui? Você está vendo essa cor meio amarronzada aqui? Certo. Essa cor meio amarronzada, na verdade, ela representa rochas mais antigas. Tá? E esse verde que começa a aparecer aqui, ó, isso aqui são as rochas sedimentares da bacia amazônica, que é coisa recente. Ok? Essa bacia aqui, ela é gigantesca, tanto que você ainda vê um pedaço do verde aqui, e ela realmente ocupa toda essa área aqui. Ó. Isso tudo aqui tinha que ser verde. E esse marrom aqui, ele se prolonga aqui, até esse bico aqui, mais ou menos, vindo para cá. Então, qual é o problema? O problema é que a cachoeira lavou essas cores e mudou a geologia. E se você fosse ver do ponto de vista geológico, que unidade de rocha é essa aqui? Ela não é nem esse verde, não é nem esse marrom, não é coisa nenhuma. Ela é uma... Por quê? Porque, na verdade, quando a artista fez a superposição das imagens,
acabou que essa água aqui ficou num layer, né? Uma camada errada. Ela tinha que estar por trás e ela acabou ficando pela frente. Por isso ela modificou o mapa geológico. Mas essa área verde, ela é rica em quê, geologicamente? Essa área verde aqui, nessa área verde, basicamente, você tem os sedimentos, né, que começaram a ser entulhados a partir da subida das montanhas andinas, né? Então, é uma bacia relativamente recente. Mas ela, por exemplo, é uma bacia que tem bastante gás, inclusive tem uma usina de produção de gás lá no Juruá, por exemplo, né? Então, você tem algumas... que é muito difícil de explorar, porque, obviamente, a cobertura vegetal e tal, mas você, Juruá, por exemplo, produz basicamente todo o gás que é utilizado nas cidades ali, Manaus, né, e nos arredores de Manaus, por exemplo, né? Fora isso, você tem, né, ouro, você tem muita coisa para garimpo, né, mas basicamente ouro para garimpo, e você tem na borda dela, nessa rocha aqui mais marrom, digamos assim, aí sim você tem uma riqueza mineral mais importante, né? Metais, né? Material metálico, diamantes, coisas desse tipo, tá? É muito legal, muito legal. Então, a minha briga é só essa, que acabou que o nosso mapa... A gente fica curioso, apesar de ver a pontinha verde ali, né? Fala, pô, o que será que tem? O Amazonas, todo mundo fala das riquezas, além da floresta, tal e coisa. Não, que no Amazonas é não sei o quê, o Amazonas tem isso, o Amazonas tem aquilo. Então, me deu essa curiosidade. Eu falei, porque se você olhar rapidamente, parece que é tudo amarelinho, meio amarelado. Pô, é tudo ouro ali. Né? Parece que é arte, mas o mapa geológico, na realidade, né, o mapa geológico, a importância das cores é muito grande, né? Porque, na verdade, você tem, inclusive, uma paleta de cores, né? A paleta de cores do mapa geológico, quando você, profissional, né, de geologia, olha o mapa, pelas cores que estão apresentadas, você já sabe o tipo de rocha que é. Então, se você vê material avermelhado, você sabe que são rochas suíte granítica. Se você vê material amarelado, você sabe que são rochas sedimentares. Se você vê coisas ali meio azuladas, esverdeadas, possivelmente rochas deformadas, são rochas metamórficas, né? Então, essa questão da cor, para o geólogo, ela é bastante importante. Legal. Muito legal. Era como se tivesse lavado o nosso mapa, né? Acontece. Mas está na hora de lançar mais outro, né? Vamos aí estudar isso aí também. Na verdade, cara, foi uma experiência enriquecedora participar desse processo. Eu tive a oportunidade também de depois, no ano seguinte, participar de um outro projeto com o lançamento de selos da FAB, né, uns aviõezinhos da FAB, né? Também foi um trabalho que a gente fez com o antigo comandante, né, da Esquadrilha da Fumaça, que pediu aí tinha aí o irmão dele, meu bolsista na universidade, e sabendo também dessa coisa de filatelia, eles queriam lançar, não me recordo agora se era 50 anos da Esquadrilha da Fumaça, uma coisa qualquer assim. E aí eu também trabalhei em cima e a gente conseguiu lançar o sistema, foi bacana. É uma experiência legal, mas nesse caso acabou que não deu tempo de consertar. Deixa eu fazer outra pergunta que tem a ver com a minha apresentação lá na frente. Esse inteiro postal, ele é oficial dos Correios ou ele é particular? Pois é, não. Ele é concedido, né? Quem emitiu foi o Correio. Tá certo. Mas, na verdade, eu não sei, talvez o Heitor possa, eu não sei atualmente, mas na época a gente podia fazer uma encomenda, né?
desses inteiros postais para uso. Então, nesse caso, foram 5.000 inteiros que foram comprados, né? E tá. Foi para a impressão, né, do material. É uma encomenda particular. Uma encomenda particular. Diferente daqueles que saíam nas exposições que eram produzidos pelo próprio Correio. Assim, por conta do Correio. Na verdade, veja bem, ele não está... como é que eu vou dizer? Ele não é classificado, né? Então, a minha briga nessa apresentação é que está cheio de... Ele é um inteiro postal. É um inteiro postal. Inclusive hoje, você ainda pode usá-lo, porque ele não tem valor declarado. Ele tem um valor Exatamente. Então, eu tenho um material, esse material que eu devo apresentar, tem mais de 100 inteiros postais, mais de 100 que ainda não estão catalogados. Sim, isso eu tenho, assim, comigo, mas imagino o Reinaldo Macedo, por exemplo... Me permite um comentário? Eu tinha que cutucar ele, senão não tem. Ele vai dizer que Não, juro que não. Primeiro, eu queria duas coisas importantes. Avisar que uma coisa recorde, faz 56 minutos que a minha conexão na internet não cai. Então eu já andei 130 quilômetros e de uma coisa espantosa, eu evidentemente fiquei sem a imagem, eu optei em tirar a imagem, mas eu acompanhei toda a apresentação. E o 130 quilômetros, de quantas multas, Macedo? Nenhuma, Brás. Então, o que eu queria colocar de muito importante, eu acho que a coisa mais importante que a filatelia me proporcionou ao longo desses quase 40 anos é uma coisa chamada amizade. E, em particular da pessoa que está falando, Rubem Porto, nós nos conhecemos em 2014, onde o Rubem era comissário de uma exposição que eu queria participar. E posso dizer duas coisas. Primeiro, o Rubem sempre foi um confidente para os assuntos relacionados à FEBRAF, era o grande ombro de discussão das coisas, antes mesmo da candidatura da chapa que nós constituímos. E eu acho que a pessoa que eu mais coloquei em problemas, o colocando como comissário geral para Brasiliana e para Brasília, sendo que na Brasiliana, ao acabar o evento, nós nos abraçamos e eu disse, nunca mais vamos fazer uma coisa dessa. Não cumpri minha palavra. Então, eu só tenho a agradecer ao Rubem pela grande amizade e parceria. Tá dando um eco, eu não sei se é daqui ou daí. Tô te ouvindo. Melhorou? Eu também estou com o microfone aberto. Tem que fechar. Tem algum microfone aberto. Mas, e o último ponto, só para responder a parte dos inteiros postais ao Miguel, a exemplo dos selos, existe o inteiro postal personalizado, o qual você poderia contratar junto ao Correio. Então, nesse tocante, eu diria que eu tenho um levantamento de quase 2.200 inteiros postais que foram emitidos pelos Correios, com o caráter de personalizados, e que, evidentemente, nunca vão fazer parte de catalogação, porque é quase impossível de você mapeá-los, porque o Correio sempre dificultou a gente ter a informação. Então, esses inteiros postais existem, são colecionáveis, e dificilmente a gente vai ter noção do que existe por aí. Pronto. Obrigado, Reinaldo. Miguel, abre seu microfone, Miguel, tá fechado. Então, eu vou fechar o meu microfone aqui e eu vou estar acompanhando. Oi, perdão. Não, era uma dúvida realmente que eu tinha. Eu estava comentando com o Rubens, você deve ter ouvido, que eu vou fazer uma apresentação falando dos inteiros postais que não são catalogados. Então, Mas não vai dar para catalogar tudo, você tem que separar os oficiais, ou seja, os dois inteiros são emitidos pelo Correio. Então, dizer quem emitiu não é ponto de separação. Tem aquele emitido por ser um ato oficial e o outro emitido por demanda.
você tem que separar um do outro, que senão fica um negócio impossível. Eu fiz mais ou menos parecido com aquele que eu tinha feito dos aerogramas. Depois os inteiros que realmente foram feitos para circular como forma de envelope, só envelopes, né? Não entrei nos cartões postais. E aí eu sempre tive uma dúvida a respeito desses inteiros postais. Eu tenho o do Rubem, do bloco lá que foi lançado na época, tal. Então a minha grande dúvida era se ele, apesar de ter sido lançado na exposição e no congresso, se ele foi feito, o Correio fez para o evento, ou se foi alguém que contratou para fazer e pagou. Na verdade, a gente pagou por isso, né? A gente contratou junto ao Correio a emissão desses. Eu tenho quase certeza que foram 5.000. Eu tenho isso anotado em algum lugar. E eu te digo o seguinte: eu diria para você que talvez, cara, 80% deles circularam para o exterior. Poxa. Porque a gente usava ele basicamente na correspondência trocada com os inscritos no Congresso e com o pessoal que montou a feira, né, enfim, feira de Deixa eu ver, esse aqui é circulado, foi enviado por Xavier que me cedeu ele, quem mandou foi o Rubem Porto Júnior. Aqui. É porque, na verdade, cara, fora eu, que fiquei com alguns, eu ainda tenho alguns aqui em casa, o resto foi realmente utilizado, sabe? E muitos, e os que a gente tinha, esse é um fato interessante também, durante lá a venda dos bloquinhos, né, o pessoal viu a existência desse material, desse inteiro, e todo mundo queria, cara. E a gente pegou o que ainda tinha e foi e dava um para cada um, né? Eu queria 2, 3, não dava, era um para cada umzinho ali, e o cara fazia aquilo, né? Fazia aquilo circular para a casa dele. Mas ele é muito bonito, é muito bonito. Então, eu acredito que mesmo tendo sido um número relativamente alto, né, desse tipo, eles não devem ser muito fáceis de serem encontrados hoje, porque efetivamente eles circularam, né? Principalmente, como eu falei, para o exterior. Um comentário interessante aqui: o Correio subestima a filatelia de muito, né? Sem dúvida. 2015, sem dúvida, o Correio foi participar numa exposição internacional e eu questionei o número de selos que o Correio estava levando. A mulher disse, não, isso é para lá de suficiente para a semana. A exposição era na Ásia, a exposição abriu às 9 horas da manhã, às 11 horas o Correio não tinha mais selo nenhum para vender. Foi o que aconteceu com a gente. Os 1.000 blocos que eles levaram para vender durante toda a semana, às 2, 3 horas da tarde do primeiro dia, já tinha acabado, já não tinha mais. Eu lembro, não sei se o Heitor chegou a conhecer, porque ela era da agência lá, ela trabalhou um tempo em Niterói, a Vânia. Então, conheci, a Vânia, conheceu? Vânia então, Costa. A Vânia é do nosso contato e ela é uma pessoa muito disposta a resolver problema, né? Uma pessoa realmente do bem, né? Gostava muito dela, parceira mesmo. E ela falou, não, vamos dar um jeito. E a gente começou a fazer listinha de espera, rapaz. Aí, quando foi, tipo assim, às 6 horas da tarde, apareceu mais lá um volume lá, e aí, no dia seguinte, o pessoal entendeu qual era o tamanho da demanda, e veio melhor. Mas ainda assim, cara, simplesmente, no Rio de Janeiro não tinha bloco suficiente para vender. Uma coisa doida isso. Foi muita coisa. É quase 10% da edição, né? Sim, Rubem, duas coisas. Primeiro, quando você fala que esses envelopes circularam na maioria para o exterior, certamente teria que complementar o bote, né?
Sim. Esse porte era porte nacional, né? Eu não conheço. Nacional. Ah, tá. Então se complementava, tá. Isso. Segundo E, lugar... normalmente o pessoal estava usando exatamente o seu corpo para complementar. Perfeito. Segundo lugar, como o Reinaldo inaugurou a sessão Bem Querer... Reinaldo? Oi, tô ouvindo. Como o Reinaldo inaugurou a sessão Bem Querer, eu quero dizer que o Vila é sempre muito bom. E eu conheci você um pouco depois do Reinaldo, mas eu acho que pelo que eu hoje tenho de sentimento por esse grupo, vai parecer que eu conheci desde o primeiro dia, tá bem? Do meu nascimento. Obrigado. E afinal, você realmente é uma figura especial, como muitos de nós, mas você tem um toque muito particular, porque as pessoas, quando se põem a ouvir você, não conseguem interrompê-lo, porque seria uma agressão interrompê-lo, tá uma curiosidade daquilo que querem ouvir de você, tá bom? É verdade. Obrigado, cara. Obrigado. Você é uma pessoa muito gentil. Foi ótimo te conhecer também. Eu como você... A coisa que a filateria traz para a gente, né? É verdade. É o intangível, né? O ser é tangível, tem um... Tem alguma correspondência? Opa, hoje tem bastante. Ok. Muito obrigado. Então, eu sou muito grato. A filateria me deu muito, cara. A filateria me trouxe aquele garoto lá do subúrbio da Penha a conhecer o mundo muito pela filateria, né? Bom. Ela me deu para muitos lugares, mas, fundamentalmente, ela me mostrou muita gente. Né? Eu diria para você que a minha experiência assim, são raros aqueles em que eu digo assim, não valeu a pena conhecê-lo, né? Ufa, escapei. Pontos fora da curva. A maior parte são pessoas que eu trago junto comigo com muito carinho, com muita alegria e satisfação. Então, só por conta disso, a filateria para mim já valeu muito a pena. É isso aí. A gente tem um cara aqui da Petrobras aqui, ó. Ele está calado ali, ó. Quietinho aqui. Quietinho aqui. Não é geólogo, é petroleiro. É engenheiro. O César, né? O César também. Carlos Garcia é petroleiro? Só. Ah, legal. Eu conheço um pessoal do Sindipetro aqui do Rio de Janeiro. Também alguns geólogos. Sindipetro? É aqui do Rio de Janeiro. Quem são? Paito, que é geólogo. Ele trabalha, me parece, ele no SEMPS. Eu trabalho no SEMPS. É no SEMPS que ele trabalha. É no Fundão? Você trabalha no Fundão? Trabalho no Fundão, é. Quer dizer, agora eu trabalho em casa, faz 3 meses, né? Sim. Eu trabalho no centro de pesquisa da Petrobras. Ah, não, o Clay trabalha no prédio Senado, ali na Avenida Chile. Ah, lá na Henrique Valadares, né? Isso, Henrique Valadares. Ali. Eu trabalhei lá, quando eu trabalhava com duto submarino. Legal. Mas vamos lá. O bom da filatelia é isso, a gente aprende de todas as áreas, a gente consegue aprender um pouquinho. Geologia, Dr. Brás com Estado de Direito, as coleções que a gente vê, a gente acaba adquirindo não digo, negócio de cultura mesmo, né? A gente pode se colocar em várias situações que a gente, o Rubem falou lá da geologia. Vou sair hoje aqui na rua e falar para os caras, essa pedra aí, velho, o geólogo vai estudar, vai te falar. O cara vai olhar para mim e falar, caramba, esse cara manja. Ô Miguel, isso é uma coisa interessante, rapidamente, né, só para situar como é que a percepção é diferente, né? Em 2014, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa nacional para que as pessoas, de uma forma geral, indicassem aquelas profissões
e elas entendiam como sendo as mais importantes no dia a dia delas. Não que fossem as mais importantes, mas no dia a dia delas, elas considerariam mais importantes. A primeira delas é a visão americana. Então, médico, bombeiro, médico, bombeiro, advogado. Aí, Brian. Boa. Advogado. Aí, doutor. Médico, bombeiro, advogado, engenheiros e institutos. E aí, isso me chamou a atenção, né? Porque, é claro, é uma outra dinâmica. A gente, aqui no Brasil, a geologia é uma coisa recente. A primeira turma formou em 62. Nossa. Recente, mas, enfim, não dá para comparar com o direito e com as outras, né? Em 62 formou a primeira turma. Quando a Petrobras foi criada, os primeiros geólogos da Petrobras foram formados pela própria Petrobras. A Petrobras importou um curso da Universidade de Cornell, se não estou enganado, né? E montou aqui um curso de aperfeiçoamento. Então, o cara já era formado. O meu sogro, que faleceu agora, nesse domingo, ele era um desses caras, da primeira turma da Petrobras, né? O curso de aperfeiçoamento em geologia. Vieram os professores norte-americanos aqui, e engenheiros, químicos, físicos, vão fazer como se fosse um aperfeiçoamento de 2 anos, e esses caras foram os primeiros geólogos, de verdade, formados com diploma de geologia no Brasil. O primeiro curso de geologia na universidade, né, formou em 1960, que foi lá do Recife. Aí depois a UFRJ começou a formar em 61, e daí né, começaram a aparecer. Então, é um negócio muito recente. Enquanto a gente se juntar tudo quanto é geólogo, né, hoje, nem nativa, mas vivo, a gente deve juntar aí uns 12, 14 mil no máximo. Né? Nossa, é um número tão pequeno, pouco. É muito pouco. Nos Estados Unidos você tem 600 mil geólogos. Agora, você nos Estados Unidos, você não faz uma obra na sua casa sem um geólogo falar e dar autorização para você fazer. Por isso, na intimidade do dia a dia, a geologia está muito mais presente. Aí o cara, esse cara é importante, porque se eu quiser quebrar uma parede dentro da minha casa, quem vai dar autorização não é a engenharia, é o geólogo. Né? Se eu quero mudar o forro do meu teto, e esse teto antigo tem, por exemplo, amianto, pode parar tudo, é o geólogo que vai lá fazer o serviço, tirar. Então, esse tipo de serviço a gente não visualiza aqui como sendo da função do geólogo. Né? A função do geólogo ainda é uma função, hoje ainda meio lúdica, né? O cara que vai para o campo, mapeia, passa perrengue, né? Mas, na verdade, eu particularmente já não faço mais isso, eu trabalho em área urbana já há algum tempo, com geologia em área urbana, que é exatamente a transição, né, para você passar a utilizar a geologia como uma ferramenta no processo decisório das políticas públicas. Né? A gente não tem isso ainda, isso não é comum. Geologia urbana tem eu e mais 4, 5 caras fazendo aqui no Brasil inteiro, imagina. Tem um conselho específico, Rubens? Não, nem isso a gente tem. A gente é do CREA, né? A gente é escolhido pelos engenheiros, na verdade. A gente é natural. É natural, né? Não tem força, né? Tem lá uma câmarazinha dentro do CREA, mas o meu número é do CREA. Né? O meu registro profissional é do CREA. Né? Então a gente tem muitos passos aí dados, sabe? E a gente mesmo, a gente que eu digo, a gente geólogo, né, ainda precisa mudar muito de postura. Né? A gente ainda tem uma postura que eu considero que não é mais a postura digamos assim, né? Ainda é uma visão muito anos 70, eu diria, sabe? Quando a gente já está 50 anos na frente agora.
me bato com isso, mas é uma certa dificuldade, às vezes, de ser compreendido. Mas faz parte do processo. A pergunta que eu quase me ia fazer aposentando pra também. fazer- Então, daqui a um pouco, sim. já não vamos mais falar de geologia também. Até isso. A pergunta que eu ia fazer a você para contextualizar com o tema do bloco aqui do projeto seria qual é a conexão que você faz, né, da filatelia com a educação. Mas você já fez no discorrer da sua explanação. Já está respondido, né? Sei que o nome que eu elaborei de conexão é fazer justamente essa conexão, né, da filatelia com o ensino. Eu sempre usei, né, Heitor? Sempre tive a oportunidade, eu sempre usei a filatelia para divulgar não só a filatelia, mas para divulgar alguma coisa a mais, né? Então, eu lembro que, mesmo lá no culto filatélico, né, de vez em quando, eu olhar para mim e dizer assim, pô, mas tu vai fazer isso? Eu lembro a vez que eles me chamaram para expor no Jardim Zoológico aqui do Rio, né? E eu falei, mas vai ter um lugarzinho? Aí o cara falou, não, vai ter um lugarzinho e tal. Eu estava pensando que ia ser um lugarzinho, né? Quando eu fui lá ver a coleção, cara, a coleção estava no meio do Jardim Zoológico. Tinha um quiosquinho lá e os patos estavam em torno do quiosquinho. Eu falei, rapaz, mas assim, eu falei, puxa vida, ó, cuidado aí se chover, pelo menos, você tira. Mas nunca achei que isso era menos importante do que uma exposição internacional. E na escola do meu filho, pequenininho, todo ano, quando tinha lá a Feira de Ciências, com uns 2 meses de antecedência, eu via qual era o tema, né, da Feira de Ciências, né, porque ele começava a fazer os trabalhos em casa. Eu já tinha um acerto lá com os diretores da escola, eu montava alguma coisa e a gente tinha sempre uma amostra filatélica lá, montava uns quadrinhos assim, né, bem assim, chamativos, né, bem para chamar a atenção mesmo da criançada. Fiz isso durante 5 anos seguidos. Esse projeto de escolas também a gente fez durante um bom tempo lá no clube. A gente fez, não era mais eu mesmo que fazia, mas, enfim, fazia em nome do clube. Então, eu nunca tive muito essa preocupação. Eu sempre entendi, sim, que a filatelia pode e deve ser uma ferramenta. Claro. Né, e ela pode ser bem utilizada nesse processo. Não é tão difícil quanto parece, não. Todos os amigos meus professores que eu tenho a oportunidade de apresentar assim, a filatelia como recurso, eles se surpreendem muito, né? E alguns já me convidaram a ir na escola, a fazer apresentação, né? Aí veio a pandemia aí, estragou tudo, mas passado esse período aí a gente vai... Nesse caso, sabe, Pedro, eu tenho uma crítica ao Correio, porque todas as vezes que eu procurei o Correio no sentido de meio que institucionalizar isso, ou pelo menos receber algum tipo de apoio, né, no sentido de, às vezes, ceder um quadro, cara, para a gente poder deixar de um dia para o outro a coleção na escola, né? Sempre foi um negócio muito difícil, porque o Correio sempre achou, e eu acho que é uma política completamente equivocada, definitivamente acho que ela não funcionou, com as tais das oficinas filatélicas nas escolas, né? Você chega lá, dá um monte de selo, monta e tal, e nunca mais aparece. Então, na verdade, você não forja muita coisa com isso, sabe? Então, a única pessoa que meio que entendia um pouco isso, nós falamos o nome dela ainda há pouco, era a Vânia, que sempre me ajudou bastante nesse aspecto, abrindo aí os caminhos e permitindo facilidades, né, que normalmente a gente não tinha. Né? Mas o negócio dos Correios era sempre as oficinas. Mas o Rubem, me permite uma parte muito importante, acho que nessa história da oficina, é porque os Correios em algum momento entenderam que só existia filatelia temática. E com isso os Correios fizeram uma perda muito grande, porque você juntava as crianças e as induzia a fazer uma coleção temática. O primeiro erro é assim, às vezes o menino gosta de jogar bola, realmente ele ama jogar futebol,
Mas ele quer ser goleiro, não põe ele de centroavante, que ele vai desistir. Ele quer ser ponta esquerda, não põe ele de quarto zagueiro, porque ele vai desistir. Então, o Correio, ao entender que a única vocação era a filatelia temática, desestimulou muitas crianças. Ao mesmo tempo que o Correio furtou de ter um grande mercado, porque vamos imaginar que eu sou a criança lá, quero colecionar selo de futebol. Quantos selos de futebol o Correio emite por ano? Sei lá, quase nada. Então, se o Correio fizesse uma oficina filatélica para explicar o que é filatelia e incentivasse a criança a frequentar a agência filatélica para comprar o selo do Brasil, o Correio ia vender selo todo mês, ia ser fácil para aquela criança saber que uma vez por mês ela tinha que ir na agência comprar o selinho do Brasil, e aí lá na frente ela descobriu o que ela quer ser. Na hora que você ingesta a criança, você te estimula. Então, o Correio sempre pecou na hora que e eu estou falando como temático, na hora que o Correio quis transformar todo mundo em temático do dia para a noite. Não existe isso. Até porque, convenhamos, né? Não tem classe mais complicada do que a tal da filatelia temática. Né? Cara, essa é a boa, viu? Desculpa. Aí eu vou ter que discordar, é minha origem. Ela é complicadinha mesmo. Mas eu costumo dizer que quem faz é uma coisa muito interessante, isso é uma discussão que eu tive outro dia com o Everaldo. Quem monta uma coleção temática, monta qualquer tipo de coleção. Mas quem monta qualquer tipo de coleção não necessariamente monta uma temática. Eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que, assim, a minha experiência como filatelista temático, né, ela foi, digamos assim, ela forjou a base, né? Ela forjou a base. O olhar, né? Porque tem que ser um olhar meio diferenciado. Uma coisa é você pegar a história postal, definir um tema e sair colocando uma carta atrás da outra. É fácil, pô. Né? Quase que uma produção seriada, né? Outra coisa é você ter o olhar, né? A dinâmica, a distribuição, né? O conceito da relação entre a peça e o escrito, como isso vai ser desenvolvido. Isso você faz matemática com muito mais... Você aprende matemática com muito mais, por mais necessidade do que nas outras classes. Isso não tem a dúvida. Porque, na verdade, na temática você tem que entender de todas as classes, né? Você acaba desenvolvendo história postal, você acaba utilizando o inteiro, você acaba utilizando o carimbo, você usa o selo. Então, a temática eu vejo como uma grande coxa de retalho, onde a grande dificuldade daí até que existe é você entender de tudo para poder usar na coleção. É bastante difícil. Reinaldo, voltando ao tema do futebol que você falou, achei interessante. Sim. Né? Em 2018, o Correio Croata lançou um selo do Luka Modric. Ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Sim, eu recebi. Você viu? Eu recebi, os amigos da Croácia mandaram um de presente. Eu comprei no eBay esse selo, pô, achei muito legal. Pô, o Correio não podia fazer com a seleção brasileira, com os atletas do... Não, tem um selo da seleção brasileira, cara. E nem quando ganha campeonato faz aquele selo horroroso de 2002. Mas o que eu acho importante é que isso foi uma discussão ao longo de morar 4 anos em Brasília. Eu vejo agora uma coisa que ocorreu muito próximo, que eu sempre dizia para o Correio, que vender a coleção do ano dentro de um saquinho, numa folha de classificador, era o que existia de desestímulo para qualquer pessoa. E eu me lembro que ao longo de 4, 5 anos eu sempre bati na ideia de fazer alguma coisa muito próxima a Portugal, que seriam os livros, onde você poderia publicar a historinha, que de uma certa maneira já está pesquisada para fazer o edital. Você daria um contexto mais histórico, mais dinâmico, mais estimulante. Parece que agora o Correio está fazendo isso. Mas uma discussão sempre grande é que a filatelia, por mais lúdica que ela seja, ela é um negócio. E tem que ser discutida como um negócio. Então, todos os países transformam esse negócio e a gente insiste em não ver que isso é um negócio. Não vou abrir meu caderninho aqui, porque seria muito longo, a gente vai precisar de uns 20 programas, mas eu vejo nesses exemplos pontuais que o Rubem deu aí, por exemplo, do bloco da geologia, da exposição na Ásia, ou de outros pontos em que a gente deixa de explorar o comércio e com isso se sacrifica uma coisa extremamente cultural
e financeiramente interessante, que é a filatelia. Acaba sendo um departamento em decrescimento, em quase extinção, porque não se tem ninguém que veja isso como um negócio. E o que é mais incrível, né? Eu lembro que eu nunca me esqueço, eu fui chamado para dar uma palestra aqui em Petrópolis para uns dirigentes aqui daqui do Rio de Janeiro, né? Do Correio aqui do Rio de Janeiro. Aí teve um evento lá em Petrópolis, eles me chamaram para falar. E eu usei uma frase, rapaz, que foi muito curiosa, né? A reação das pessoas, né? Quando eu digo assim, rapaz, vocês têm... Depois, tem aquela frase que diz que o melhor negócio do mundo é o petróleo, o segundo melhor negócio do mundo é um petróleo mal administrado, né? Uma empresa petroleira mal administrada. Eu falei, não é nada disso. O melhor negócio do mundo é a filatelia, cara. Se você vende um pedaço de papel que é para pagar um serviço, você não vai prestar o serviço. E você não vai ter reclamação nenhuma, porque o cara vai embora dali com um sorriso de orelha a orelha. Você paga por um serviço que você não quer que o cara ofereça para você, não. Aí o cara olhou assim e falou, pô, não é que é mesmo? Como é que esse cidadão está sentado aí para administrar? Né? Pensei comigo, não falei, né? Mas o cara não, ou seja, o cara não sabia o que é filatelia. Essa que é a verdade. Mas assim, eu lembro de conversas com os Correios, quando se discutia usar Star Wars, Mickey, Super-Homem, etc. e tal, o Correio dizia, não, mas aí eu tenho que pagar royalties. Sim, mas você vai cobrar de quem comprar. E acho que o Igor está aqui no grupo, eu não consigo ver pelo celular. Eu lembro que quando eu fui para a Alemanha, o Igor pediu para comprar alguns selos da Marvel, mas deu coisa de 10 minutos, estava esgotado. Por quê? Porque até quem não coleciona selo, mas é aficionado pelo Star Wars, pelo Capitão América, etc. e tal, compra pelo gosto de ter. Correio nunca conseguiu enxergar isso. Eu tenho uma coleção de Star Trek aqui em casa. Não é Star Wars, Star Trek. Tudo bem. Lá, sabe-se lá da onde? Eu tenho a coleção de Thor e tenho os selos relacionados sem nunca pensar em usar. Verdade. O Correio Português faz muito disso. Lançaram o selo de Star Wars. Mas Portugal, por quê? Mas esgotou antes de ser lançado, Miguel. Eles soltaram a venda primeiro pela internet. Antes de lançar já estava esgotado. Vou dar um exemplo na contramão. Hoje o Correio Brasileiro lançou de forma virtual, então hoje é dia 5 de junho, o selo que foi lançado dia 26 de maio. Exatamente. Gente, é virtual, não é nem presencial. Virtualmente já podia ter feito isso no dia. É falta de planejamento, falta de enxergar o comércio que tem em torno. E tem um outro detalhe, né? Eu participei agora, coisa de 3 semanas, um mês atrás, tanto, da Comissão Filatélica, como presidente da FEBRAF, e também agora a escolha não é mais presencial, né? Eles mandam lá os motivos e você marca lá tantos motivos quantos eles acham que tem que ser. E aí eu lembro que quando a gente ia para essas reuniões, né, como eu falei, era uma disputa, né, era uma briga, era conversa aqui e lá, e você tinha a possibilidade de escolher, né, ali a comissão definia de 15 a 20 emissões. Esse ano, sabe quantas emissões a comissão definiu? 7. Porra. Imagina o que vem por aí, cara. Aí vem 50 anos de Piraraquara, 35 anos do jornal Botequim do Rio Preto. Quem vai comprar isso, cara? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu não coleciono mais selo no Brasil. Parei em 2010, desisti, cara. Minha coleção fechou em 2010, acabou. Então, eu tive no Correio a semana passada, eu achei bonitas as emissões desse ano. O bandolim lá é muito bonito, pô, aquele bandolim, aquilo? Você vê, é cavaquinho. Isso. É um bandolim, pombas. Mas olha bem, mas pensa bem, quantos bandolins já foram lançados? Não é bandolim, é cavaquinho. Os bandolins já foram lançados aí de 70 para cá. Mas ele é bonito visualmente. Eu acho que ele é muito bonito visualmente. Foi o selo do Dia do Choro, né?
Isso. Lançaram aquele também do O Rubens, dos planetas. Foi bom que eles lançaram esse selo aí com atraso que você falou. O Correio está para lançar o selo da Covid, né? Tomara que seja lançado, o Covid já tenha acabado há muito tempo. Não, o Correio está lançando o Covid-21. Está sobretaxado, Covid-21. Não, você está enganado. Na verdade, é o selo que vai sair agora, junto com o do Rubinho Barrichello, é gripe espanhola. Um pouco atrasado, talvez, mas... Olha só, gente. Sacanagem mesmo. Um outro fator que às vezes a gente não fala. Muito se falava, e acho que muito justamente, da qualidade, né? Da qualidade do selo brasileiro, da grafia do selo brasileiro. Então, enormidade de prêmios, lá na década de 70, 80, sim. Eu acho que 80 tem alguns selos que são absolutamente lindos, maravilhosos. Fantasticamente lindos. Né? Aquelas emissões do dia do livro, por exemplo, em geral eram selos belíssimos mesmo. Gente, os selos brasileiros são horrorosos comparados com o que se produz lá fora. Atualmente, com certeza. Nós estamos com selo na cara dos outros. Selo com moldura, ninguém mais usa isso no mundo inteiro e a gente insiste nesse negócio. O papelzinho já é... Mas a moldura não é um problema do Correio, é um problema da Casa da Moeda do Brasil. Não, que seja, de quem for. Não. Olha onde a gente está. O monopólio da cédula foi quebrado, certo? Tanto que tem a empresa sueca que emitiu, mas o monopólio do selo não foi. Então, certas restrições que a gente tem não estão atreladas aos designs do Correio. Estão atreladas às limitações das máquinas da Casa da Moeda. Eu vejo, por exemplo, né, na minha temática, digamos assim, de minerais, por exemplo, que a gente pega os selos e olha, cara, o Brasil tem talvez a maior, junto com a União Soviética, a União Soviética nem existe mais, com a Rússia, né? Talvez assim, a maior dispersão de quantidade de minerais. Né? Aí a gente pega as emissões de minerais brasileiros. Eu até mostrei uma ali que eu fico envergonhado, aquela da ametista. Negócio sem foco, sem brilho, sem coisa nenhuma, cara. Aí tu pega um selinho aí de fora. Portugal, por exemplo, emitiu uma série belíssima. Assim, Portugal emite selo que acende, selo de cortiça, selo de produção, cara. Mas desculpa, senhores, Portugal tem um diretor de filatelia. O Rui Moreira é diretor de filatelia. É um cara que tem voz dentro da estrutura e faz com que o departamento seja fomentado. Aqui no Brasil, nós não conseguimos fomentar o departamento ainda. Então, enquanto isso não ocorre, enquanto você não tem uma pessoa que agarra isso e toma isso como uma iniciativa, você sofre. E aí, essa prisão dos Correios à Casa da Moeda limita uma série ou te dá um monte de restrições gráficas. E sem falar dos livros, né? A produção de livros lá de Portugal. Eu comprei um dos cafés, eu já tenho acho que uns 4 ou 5, mas o de cafés, das catedrais de Portugal, pô, que negócio maravilhoso, véio. Que livro é aquele? Tem as principais, eles lançaram os selos, né? São 3 séries, se não me engano, de 6, 7 valores, alguma coisa assim, das várias catedrais. Aí fizeram um livro, pô. O livro saiu em abril, minha irmã foi para Portugal em maio, isso há 2 ou 3 anos atrás, minha irmã estava em Portugal em maio ou junho. Eu não tinha, estava esgotado em Braga, no Porto, não tinha mais. Mas aí tinha que ter em Lisboa. Oi? Tinha que ter em Lisboa. Brincando. Então, não, ela depois foi, mas o correio lá de Braga, o rapaz foi muito atencioso, falou, vou soltar um e-mail para ver se tem alguma agência nas cidades vizinhas. No outro dia, encontraram um na cidade de Chaves e mandaram para lá. E tá eu acho que a filatelia é um grande produto que precisa ser tratado comercialmente, não só de forma lúdica. Senhores, eu vou pedir licença, efetivamente já cheguei na minha casa, foram excelentes últimos
130 quilômetros na companhia dos senhores. Rubem, muito obrigado por toda essa amizade ao longo desses nossos já 16 anos de curso. Quantas abacaxi já descascamos juntos com facas cegas. E vou procurar dessa vez cumprir o abraço de 2013 e dizer nunca mais. Faz isso não. Agora que eu estou aposentado, que eu posso ir nas exposições, vocês vão parar de fazer exposição. Eu queria aproveitar o ensejo, já pedir o professor Rubem para fazer um encerramento aqui, umas considerações finais, já agradecendo a presença de todos, né, a participação de todos. Espero que seja a primeira só de várias outras aulas, né, que uma coisa eu sei, eu nada sei, estou aqui para aprender e hoje eu aprendi muito. Aprendi muito com todos vocês, quero continuar aprendendo mais, tá bom? Então já agradeço a participação de todos, essa vai ser só a primeira de várias outras conexões e peço ao professor Rubem para fazer suas considerações finais e a gente já vai agendar outras programações. Obrigado a todos. Obrigado, Heitor. Parabéns, Heitor, pela iniciativa. E acho que o mais legal é que isso aí vai estar gravado, vai estar divulgado, que a gente não viu agora, vai poder ver daqui a pouco. Vai estar lá o material, né, para uma eventual discussão futura, isso eu acho que também é uma coisa importante. E assim, é claro que, conta comigo aí para aquilo que for necessário, dentro das possibilidades, dentro daquilo que eu puder fazer e ajudar, a gente está sempre disposto. Tá? Muito obrigado a você pelo convite, obrigado ao pessoal, né? E espero que vocês tenham saído daqui conhecendo um pouquinho mais da geologia. Eu atendia todo mundo um pouquinho mais da geologia. Valeu, pessoal. Boa noite para todos, bom final de semana. Fiquem em casa. Obrigado, Rubem. Saúde para todo mundo aí. Valeu. Grande abraço. Obrigado, bom final de semana aí para todos. Valeu. Obrigado, Garcia. Um abraço. Valeu, parabéns, Rubem. Obrigado, Garcia. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.